Inicialmente, convidamos para compor a mesa as seguintes representações. Deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado estadual Marquito, presidente da Frente Parlamentar de Audiovisual Independente de Santa Catarina. O deputado federal Pedro Czai. Roberta Martins, secretária nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, neste ato, representando a ministra de Cultura, Margarete Menezes. A senhora Desirê Ramos Tosi, da Diretoria de Articulação e Governança do Ministério da Cultura. Alexandre Gouveia Martins, coordenador do Escritório do Ministério da Cultura em Santa Catarina. Nelson Mota, coordenador do Comitê de Cultura de Santa Catarina. Bia Matar, representando o Conselho Estadual de Cultura. André Cristiano Suerte, representando o CONGESC, o Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Ideli Salvati, ex-senadora e represidente do Instituto Humaniza SC. Carla Aires, vereadora de Florianópolis. Tânia Ramos, vereadora de Florianópolis. Afrânio Beaupré, vereador de Florianópolis. Laura Parintintim, indígena, pré-candidata vereadora do mandato Bem Viver. Tiago Escárnio, do Pontão Catarina e Pontão Colaborativas. Eliane Debos, secretária de Cultura, Arte e Esporte da UFSC. Otto Bezerra, coordenador do Departamento Artístico e Cultural da UFSC, SECART. Pedro Vasconcelos, gestor de cultura e ex-diretor do MINC. Valdemir Clante, representando a Diretoria Regional do SESC em Santa Catarina. Siban Oliveira, conselheira estadual de Cultura e Música. Carolina Borges, conselheira estadual de Cultura Audiovisual. Rita Matos Coutinho, diretora do Museu Victor Meirelles. Krika Godotti, representando a Setorial de Produção Cultural de Florianópolis. Daina Mavessa, representando o presidente da FECAM, senhor Fabrício de Oliveira. Laércio Luiz, representando a cultura Teixeira de Santa Catarina. É isso? Baba Lorixá Naldo de Bará, representando o Fórum de Religiões de Matriz Africana, Uniafro. Eide Beatriz, do Conselho de Política Cultural de Joinville. Romero Gomes, representante do PSB Florianópolis.
Juliana, representando a diretoria regional do SENAC. Adriane Cauã, representante do Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina. Leonardo, coordenador do Sistema Municipal de Departamento pela Cultura de Joinville, de Desenvolvimento pela Cultura. Joel da Costa Júnior, presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Wellington Luiz Goldinho, secretário de Cultura, Turismo e Esporte de Arroio 30. Marina Simioli, presidente da Cineteca Catarinense. Beatriz, tesoureira da Cineteca. Gisele Cés Caneto, do Núcleo de Produção Digital de Santa Catarina, coordenadora do Comitê Gestor de Núcleo de Produção Digital Cine Olholhó. Graziela Pinheiro, do IFSC. Cristiano Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Cultura de São José. Maurício Gomes, diretor-geral do SESUSC. Cíntia Bittar, conselheira do Conselho Superior de Audiovisual Sul da Associação de Produtores Independentes de Audiovisual Brasileiro e vice-presidente do Sint-Cine, Sindicato dos Indústrias de Audiovisual de Santa Catarina. Márcio de Souza, do Sindicato Sint. Moisés Nascimento, Mister Santa Catarina. Carla Marcelino, representando o Fiesc, SESI. Denise Gonzaga, presidente do Conselho Regional de Museologia, e Franciele Maziero. Lela Vanderlei Farias, representando o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Florianópolis. Ricardo Carraro, coordenador de Artes e Cultura da Univale. Catarina Quinas, presidente da Federação Catarinense de Teatro. Gaia Cousani, representante do Fórum Setorial de Teatro de Florianópolis. Elane Salas, conselheira municipal de Cultura, Arte e Educação e conselheira municipal de Direitos LGBT de Florianópolis. Lígia Martins, presidente da Associação dos Profissionais de Dança de Santa Catarina, Aprodança, e é coordenadora do curso de licenciatura em dança da FURB. Arthur Gomes, representante do Fórum Setorial da Cultura LGBT de Florianópolis. Thomas Dandan, representando o Fórum Setorial da Cultura LGBT QIAPN+. Nair Terezinha de Souza, representante da SEDASC, Sindicato dos Artistas do Estado de Santa Catarina. Maria Augusta Nunes, representando o Fórum Setorial de Audiovisual de Florianópolis. Ana Carolina Mafazoli, diretora executiva da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. Jean Ricardo de Garopaba, vereador de Garopaba. Jack Anacleto, diretor da Diretoria Jurídica das Escolas de Saúde de Samba de Florianópolis. Também. Registramos também a presença de Carme Evangelho, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis. Neste momento, convidamos a todos os presentes para acompanhar a execução do hino nacional.
Agora, nesse momento tão significativo para a cultura catarinense, gostaríamos de chamar ela, que esteve presente nessa luta pela cultura e pela democracia desde sempre. Mas eu não estou vendo ela por aqui. Alguém viu? Palhaça Pichincha! Cadê você? Vem cá. Tem mais autoridade que gente lá. Meu Deus, uma fila. Com licença, tá? Ai. Nossa. Tu viste um caminho pra chegar aqui da Canelinha? Mas vim bem jeitosinha, pronta pra tudo, sabe, Marcinha? Qualquer coisa, se chovesse, tava pronta. Porque a gente sabe assim, né? Vem até embaixo d'água, né, Cíntia? Não tem tempo ruim. Toda cagada de nervosa. No microfone, Manu, obrigada, tá bom? Que a transmissão ao vivo. Não precisa filmar não, querido, que tem transmissão ao vivo, lembrei agora. Aqui é chique, entendeu? Aqui é público, é para todo mundo ter acesso, como tem que ser, né? Hã? É... Que nem as reuniões do Conselho Estadual de Cultura. Que tem que ser... Se eu soubesse que eu ia falar o que eu pudesse aqui de palhaço, eu vinha sempre nas reuniões de palhaça, gente. Né? Deputado, tu ri, né? Tu pega a dica, tu qualquer coisa faz o louco e vai de palhaço lá também. Entendeu? Tá? Ó, deixa eu falar pra vocês, eu vou tirar minhas insígnias, pra não ficar parecendo que eu tô levantando bandeira aqui, entendesse? Tá? Pra defender direitos nossos de existir, por exemplo... Coisas que a gente já tem, assim, prevista na Constituição, de direitos básicos, entendeu? Por exemplo, assim, de direito à terra, coisas assim, né, necessárias, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas sem território não produz cultura. Direito, assim, ó, de ter autonomia sobre nossos corpos, né? Direito, assim, ó, de ter religião, né? Para vocês contemplarem, tá? Que aqui é método, temos método. E direito de ser fofinha, né? Porque eu também quero, tá, pessoal? Tá? Vocês não conhecem normalmente, mas eu sou bem fofinha. Tá? É que normalmente eu tô disfarçada. Pronto. Agora sim, vou pegar um papelzinho que eu me emociono, aí eu trago escrito, sabe? Só um pouquinho, tá, Nelson, querido? Eu trouxe, tá? Só que vai demorar um pouquinho, Carminati. Mas para quem aguentou tudo que nós aguentamos, vai dar tempo, tá? Paciência e memória, tá, pessoal? Porque sem memória nós não fazemos nada, tá? Vai cair, né, cara? Mas vocês pegaram a mensagem, faz a foto. Peraí, eu vou te dar um peso aí pra botar pra segurar. Não, essa pessoa é pronta, né? Vocês viram? Obrigada, Pedro, tá? Legal. Aqui, ó, tá? Recadinho. Essa é a nossa camiseta, sabe do quê? Da Delegação de Santa Catarina da 4ª Conferência de Cultura! Levanta a mão quem era da Delegação de Santa Catarina!
É os melhores que estamos tendo, junto com os conselheiros municipal, com os camaradas que ficam aqui fazendo relatoria. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Bem importante, né? Uma roupinha de conforto. Vocês não sabem o quanto a gente chora no banho. Sabe, né? Aqui só tem gente que sabe. Deixa eu ver, só mais uma coisinha. Nossa Senhora! Vocês viram que estava bem no fundo da mala, né? Que tem coisa em Santa Catarina que sempre fica para depois. Vamos mudar isso daí. O papel que é bom não encontrei, Roberta. Só mais um pouquinho. Ah, tá aqui. Eu sou muito organizada, cara, senão não sobrevivia. Hã? Só um pouquinho que eu vou ler. Ai, tô emocionada, ó. Isso aqui é porque eu tô sem cafeína. Imagina com a cafeína. Hã? 3 úlceras, Roberta. 3 úlceras. Pronto. Ai, que emoção, né? Não, então tudo assim, ó. Vocês estão se acreditando que isso aqui é real? Dá uma olhadinha para quem tá do lado de vocês, tá? Vai, Lua, dá uma olhadinha, Lua. Olha pro lado. Fica. Não precisa se abraçar também. Calma, que não quebra o decoro, que nós temos uma noite longa. Eu vou ler aqui para você, mas assim, palavras profundas. Né? Eu ouvi numa live Tira Dúvida, do Mink. Nem é de minha autoria, tão atrasada, escangalhada, precarizada que eu tô, entendesse? Mas aí eu vim no caminho ouvindo a live e pensei, essa frase resume tudo, coisa boa que é escutar quem sabe o que está dizendo, né? Aí dizia assim, ó, a gente é da cultura e a cultura é da gente. E se for diferente disso, a gente não deixa. Aí agora eu queria dizer assim, ó, é com animação, tá, pessoal? Não vem ficar desanimado aí, não, tá? Finge que tá todo mundo comendo bem, dormindo bem, bebendo água. Vou até beber água. Agora, ó, uma dessa por dia. Estás bebendo água, Iraci? Tô. Aham. Isso aí, gente, bebe uma aguinha que a noite é longa. Vai. Tá achando graça, né? Cadê a tua garrafinha? Pá, que bom que tem lá fora, né, querido? Quer esse copinho, ó, não preciso. Tem que cuidar da juventude, né? Tá. Agora, tá aí, tem mais umas palavrinhas, logo acaba, tá bom? Fica de boa. Aqui, ó, daí vocês respondem, eu falo, aí vocês respondem. É intuitivo aqui, povo da cultura, tá? Só não começa a fazer ciranda, pelo amor de Deus. Deixa a ciranda para depois, que também é importante. Eu vou falar assim, ó. Viva o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. E vocês fazem? Viva! Ah, que lindo! Agora eu quero falar também assim, ó. Viva o Comitê de Santa Catarina. Viva! Eu não ouvi direito. Viva! Mais uma vez. Viva! E é para viver mesmo, tá? Não é só para ficar incomodando o Nelson. É para comparecer, é para compartilhar, é para difundir, é para pegar na mão quando tiver difícil, porque não vai ser fácil, tá? E aí eu quero dizer também assim, ó, que bom que esse baiacu é de alguém, né? Que bom. Então tá bom, pessoal, boa noite, tá? Legal. Ai, gente, eu fico até emocionada assim, cara. Obrigada, tá? A carezinha pode ficar. É que eu não vou poder ficar, sabe, pessoal, que eu ainda não terminei a minha inscrição dos agentes territoriais. E é até a meia-noite. 23h59. Aí eu vou pegar meu celular contigo, tá? Tira do bolso. E aí eu vou pra casa lá fazer a minha inscrição, tá? E a gente se vê por aí. Muito obrigada.
Acho que essa é a garrafa. Muito obrigada, palhaça Pichincha. E a garrafa? Eu queria levar a garrafa. Eu levo lá. Neste momento, eu convido para fazer o uso da palavra o presidente do Conselho de Gestores Municipais. Calma aí. Então tá. O presidente de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina, o CONGESC, o senhor André Cristiano Siuert. Então, boa noite a todos aqui presentes, boa noite à deputada Carminata, à secretária Roberta, assim também nomino as demais autoridades aqui presentes, minha colega de conselho aqui também, né? Dizer que é um momento histórico, né? Realmente o Programa Nacional de Comitês, afinal de contas, vem para somar e não para diminuir, né? E quando a gente tem a parceria, como a Roberta já falando antes, é importante que Santa Catarina ele é muito diversificado. Nós temos pequenos municípios até os maiores municípios. E quando a gente consegue implementar sistemas que funcionam em prol da cultura, é muito importante. E como representante dos gestores, todo mundo vem junto para somar. Muito obrigado a todos. Convido agora para fazer uso da palavra a vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura, Bia Matar. Boa noite, gente. Eu levantei já, tá? Não estava sentada, mas eu já levantei. É o máximo que eu consigo. Ainda bem que não foi para o púlpito, porque eu ia ter que pedir um banquinho ali, né? Ai, que prazer estar com vocês, gente. É tão revigorante, né? Falou que a mesa da autoridade está lá, né, gente? Não está aqui, não, porque a gente se sente renovada, né? De estar junto, de estarmos juntos, de estar com o Mink. Temos o Mink, temos o Ministério da Cultura. Temos uma força no legislativo aqui do nosso estado, Carminati, Marquito, quem às vezes pega junto também, né? Agradecer também o meu colega de Conselho de Cultura, a Xibian e a Carolina, que estão aqui também do Conselho de Cultura, o Nelson, baiacu de todos nós, Nelson. O Alexandre, de volta a casa também, né? Depois de estar exilado, exatamente. Desirê e o nosso deputado federal. Então, muito boa noite. Bom, desafio do Conselho Estadual de Cultura. Não está sendo fácil. O Conselho Estadual de Cultura é um órgão colegiado que é subordinado à Fundação Catarinense de Cultura. Não está aqui. Fundação Catarinense de Cultura. Uma entidade que representa a participação social. E sem participação social não tem política pública, não tem cultura, não tem governo, não tem história. Pedrão aqui sempre também foi uma referência para a gente. Tem você lá também na secretaria. Aquela equipe linda que a gente ama. Pode mandar todos para cá. A gente vai receber todos. Porque Santa Catarina é muito desafiador. Até pelo conselheiro André falou, pela diversidade que a gente tem no nosso estado. Mas, olha ali aquela camiseta que nos representa. Santa Catarina é negra, cabocla, caingangue, guarani, xoclém, quilombola, LGBTQIAPN+, e PCD. Né, Marcinha, que estivemos lá na Conferência de Cultura. E o nosso desafio, né, como conselheiros ali, primeiro é estarmos informados do que está acontecendo,
né, do que acontece no nosso pacto federativo do Sistema Nacional de Cultura, que precisa funcionar, né? A gente quer muito. É porque eu sou jovem há mais tempo, né? Assim, muitos anos, 30 anos, para falar a verdade, né? Na luta ali também. Gostaria que as pessoas mais jovens estivessem nesse lugar. É o nosso desafio também. Mas a gente tem a experiência também, e essa troca é importante. O sistema, os CPFs, eles têm que começar a funcionar. A gente quer mesmo assim que seja cobrado dos nossos gestores essa condição de ter o conselho operante. A gente estava falando, né, secretária, sobre o Conselho Nacional de Política Cultural, que eu já fui também do conselho, abortada em 2017, mas fui. Mas a gente quer que esse pacto funcione para valer. E funcione a partir dos conselhos. A gente sabe que o lugar dos conselhos é um lugar, pelo menos, garantido por lei de paridade, né? E que essa paridade seja representativa dos setores também. Porque a gente pode falar, eu sou da dança, eu sou conselheira da dança. Então, eu sei o que a dança precisa, as especificidades, e assim cada setorial. Então, o nosso Conselho também Nacional de Política Cultural, a gente discutiu bastante na conferência para ele voltar nos moldes, né, de setoriais, porque isso nos ajuda também. E assim para os conselhos municipais, que essa rede funcione. A gente está, né, fazendo os conselhos se conversarem, os conselheiros se conversarem também. Eu acho que o Conselho Estadual de Cultura não é exemplo para nada, para ninguém. Não é, mas é um lugar de existência, é um lugar de direito, é um lugar de deveres. Nós, como os conselheiros, nós somos agentes públicos, né? Eu tive que fazer declaração de bens agora, porque a gente é um agente público, então a gente também tem essas responsabilidades. A nossa responsabilidade, atualmente, com a Fundação Catarinense de Cultura, é que, pelo menos, a gente seja informado das políticas públicas que estão sendo pensadas do governo. Porque as políticas públicas de Estado, nós não temos. Nós não temos sistema implementado. Santa Catarina não tem um sistema implementado. Nós não temos plano de cultura. Não temos fundo de cultura. Então, não é exemplo para nada. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que admitir a nossa incompetência, mas valorizar a nossa resistência. Se somos 30%, nós somos 30% fortes, e nós vamos continuar lutando para que as coisas funcionem para a cultura. Para quem é artista, é comida mesmo, é comida no prato, é pagar nossas contas e fazer as pessoas felizes, e também ser o ombro para chorar, e também brigar. Né, Suzaninha? Vamos lá, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está aqui realmente para valorizar o trabalho, que não foi fácil, né, de montar o projeto dos comitês. É um projeto muito ousado, né, que vocês nos desafiou o Brasil na montagem desses comitês, e que a gente tem que pegar junto com o Nelson e toda a equipe dele, por toda Santa Catarina, todas as Santa Catarinas que a gente carrega com a gente, né? É isso, Nelson. Obrigada e parabéns, parabéns. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado estadual Marquito. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos e todas. Uma alegria poder estar aqui nesse momento. Deputada Luciana Carminati, a todos, nossa querida representante aqui do Ministério da Cultura, sempre de uma alegria enorme poder estar aqui, poder recebê-la, poder também congregar esse momento que tem uma participação muito grande, assim, né, do baiacu de todos nós e de alguém. Então, vai dar trocadilho, e certamente a gente fica primeiro assim. Primeiro, a gente tem a certeza de que está no lado certo da história, né? Quando a gente se reúne, eu coloco aqui todos e todas que estão nesse plenário hoje,
e que tomou a decisão de, lá em 2022, se colocar do lado certo da história e de se posicionar contra um grande risco que já se apresentava desde o que aconteceu com a nossa companheira Dilma, desde esse que foi um grande passo para a entrada desse movimento fascista, de movimento antidemocrático, de uma política que queria acabar e exterminar com as diversidades e que se colocou, inicialmente, acabando com o Ministério da Cultura. E demonstrou o quanto que o movimento social, que os fazedores de cultura, o quanto que essa diversidade representada se colocou à frente desse processo, ocupando o MINC, fazendo Ocupa MINC em todo o Brasil, colocando essa diversidade ali para gerenciar e para estar naquele movimento, e que, desde então, se organizou e se posicionou as forças democráticas desse país, as forças progressistas desse país, os partidos comprometidos em enfrentar o bolsonarismo, o Bolsonaro, e tirar ali da presidência da República esse conjunto de figuras que estavam determinadas a acabar com as diversidades, acabar com a cultura, acabar com a memória, acabar com tudo isso que a gente está aqui defendendo hoje. Então, quero dizer que é fundamental, e, por isso, a alegria e o orgulho de poder estar aqui nessa mesa, apresentando e podendo construir junto uma política de cultura aos moldes e com a memória daquilo que já foi construído todos aqueles anos de governo democrático e popular, e que agora se reestrutura com a nossa querida Margarete Menezes, que vem colocando essa reestruturação da cultura no nosso país. Então, é emocionante esse momento, porque, de fato, esses fazedores de cultura, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e toda a garantia dessa diversidade foi muito massacrada, violada e muito perseguida nesse processo todo. Mas também foi muito fundamental essa resistência que foi instalada e que foi estabelecida durante esses anos para que a gente tivesse a força, a coragem, a militância, a empolgação para ir para as ruas e garantir que o Lula retornasse ao governo e retomasse essas políticas que a gente tanto defendeu. E por isso que a unidade e a garantia desses espaços e a construção desses espaços são fundamentais para que esse movimento ele permaneça, porque o bolsonarismo não acabou, o movimento antidemocrático não acabou, porque aquilo que estava em risco em 2022 permanece aí. E depende da gente a construção com essa sociedade para que a gente avance e não retroceda nos processos. E por isso que políticas públicas, a construção conjunta, a construção coletiva, a criação do comitê é esse espaço da garantia da democracia, que coloca em contradição, inclusive, o governo do Estado aqui, que é antidemocrático, que é sem transparência, que retira as participações, que não quer as diversidades e que coloca essa contradição que está colocada. O que o governo federal faz hoje aqui é contraditório, é completamente contrário àquilo que o governo do Estado tem feito aqui. Então, é fundamental que a gente tenha essa dimensão, essa unidade, e que também é preciso resistir e aplicar os instrumentos que nós temos contra essa política cultural do governo do Estado, que permite aquilo que é inaceitável e que a gente está aqui resistindo, e com esse respiro, com essa força, com essa capacidade de poder resistir, porque nós temos, sim, um governo federal que aplica a política que a gente quer. E a gente consegue apresentar aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer e está construindo. Então, eu quero só deixar essa mensagem nessa noite, que é tão importante para nós, que a gente consiga também, a partir desse comitê, internalizar, interiorizar esse processo com os 295 municípios catarinenses, com a diversidade que esse Estado tem e com a garantia também daquelas vozes que são tão caladas para além das capitais, que é tão importante para esse momento. Então, quero colocar... Quero deixar aqui também o nosso apoio, em conjunto com a deputada Luciane Carminati, na Comissão de Educação e Cultura, também com a Frente Parlamentar do Audiovisual, que a gente vem construindo aí, né, tão importante, e que foi, inclusive, utilizada pela extrema-direita em Santa Catarina para apagar esse lugar e para criticar a garantia da diversidade das vozes e das falas e dos corpos naquele espaço, e por isso a gente permanece nessa resistência.
Obrigado por vocês também, agradecer e gratidão por toda a luta que cada um e cada uma realiza lá nos seus territórios, nas suas comunidades, nas suas entidades, no seu fazer de cultura. E por isso a gente segue firme. Vida longa ao governo federal, ao movimento e todos aqueles que estão comprometidos com a democracia, com a transparência, com uma visão progressista, com a garantia das diversidades. Estamos juntos e seguimos em frente, gente. Obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado federal Pedro Czai. Que bom. Como é bom viver esse momento da história onde o riso, a alegria começa a se misturar com bons desafios. Então, eu quero cumprimentar a Luciane, a Roberta, o Marquito, as representações dos conselhos, e a própria presença da Roberta aqui tem um significado político da própria democracia. Eu vivi 4 anos num processo de destruição, de desmonte, de negação, de tudo que se viveu nesse país, porque não só se destruiu um ministério, mas foi se destruindo todos os mecanismos democráticos de construir políticas culturais no país. E ver a 4ª conferência, na abertura da conferência, que foi um orgasmo coletivo, foi uma coisa linda. Desculpa, aí na área da cultura eu tenho que me cuidar. Desculpa. Mas foi uma coisa emocionante, né, Roberta? Todos vocês que estavam lá, que partilharam aquilo. Foi um ressurgimento, foi uma emergência da resistência, da rebeldia de vocês. De vocês. Esse é o primeiro ponto. Eu, quando assumi como deputado estadual em 97, quando a gente vem aqui, você recorda que a primeira lei que eu fiz foi com o movimento cultural aqui da capital. Com o Ademir Rosa, nós tínhamos perdido ele, ator, diretor, e o movimento cultural reagiu para trazer a memória dele e mantê-la. E nós, ousadamente, a partir dessa construção democrática, propomos que o Centro de Cultura, o teatro lá do Centro Integrado de Cultura, fosse denominado Ademir Rosa. E a elite reagiu. E aí eles, para nos derrotar aqui na Assembleia, eles fizeram um plebiscito e perderam no plebiscito. Perderam no plebiscito porque vocês se mobilizaram. E está lá Ademir Rosa. E por isso que não tem como não trazer a memória de um cara da resistência. 10 anos... Presente! E depois dos 10 anos da morte dele, junto com os amigos dele, nós construímos um livro que se chama Ademir Rosa, Paixão pela Arte e Paixão pela Vida. E eu acho que vocês têm uma intensidade na vida de vocês que nos movimenta para a luta política. E a cultura é o que dá o conteúdo também para a política. A extrema-direita também bebe na cultura para nos derrotar. O trumpismo também bebeu na cultura para nos derrotar nos Estados Unidos. E na Europa, nazista e fascista, eles vão destruindo os movimentos. Mas o que mais me impressionou em 44, 43, na Segunda Guerra Mundial, que a arte irrompeu fazendo riso, arte, cultura. E os nazistas e os fascistas não conseguiam entender, com as atrocidades que eles estavam produzindo, os artistas estavam produzindo riso, arte e cultura para resistir àquela atrocidade. E, portanto, vocês contribuíram também para libertar lá e libertar cá daquilo que nós estávamos vivendo nesse país. Por isso que não tem como não estar aqui. Não tem como não estar aqui fortalecendo comitês de cultura. Democracia com cultura, ela casa. A rebeldia, a diversidade, ela casa com política pública que tem que fortalecer essa diversidade com democracia. E, portanto, os conselhos, Conferência Nacional de Novo, os comitês de cultura nos diferentes rostos, né, e saberes culturais
tendo visibilidade e dando visibilidade a essa construção política. É por isso que, dentro dessas contradições que o próprio Marquito traz, que a própria companheira do Conselho traz, é essa contradição catarinense. Eu não estou na Bahia da Margarete Menezes, eu estou em Santa Catarina, Ideli e Carla, nós estamos aqui. Mas é nessa contradição que faz a arte e a cultura irromper com força e com rebeldia. Eu acho que está aqui o desafio para nós. É nesse território das contradições, das opressões e das violências, das diferentes linguagens dessas violências que nós irrompemos. E a presença de vocês aqui é a irrupção dessa manutenção da diversidade com o rosto de negro e negra, da periferia, de mulheres, de diferentes experiências pessoais e coletivas. Por isso eu termino aqui, e falando de democracia, eu vou dar uma... na minha rebeldia, eu sou sempre angustiado com a minha luta política, e esse ano eu vou dar uma inovada, e todas as minhas emendas parlamentares individuais, nós vamos democratizar e vamos constituir 12 territórios aqui em Santa Catarina, e vamos fazer de forma democrática a seleção dos projetos, todos, 100% vai ser democratizado. Então, o pessoal da cultura se movimenta, se mobiliza, serão 36 milhões iniciais, e quero dialogar com a ministra Margarete, a Roberta já pode escutar aqui, como eu vou lá no Ministério da Integração, que já tem a reciprocidade, que esses 36 viram 72, né, viram 100, viram mais, que se a gente territorializa os projetos, a gente engaja as pessoas nesse território para que esse território seja livre, seja liberto das opressões, que a cultura irrompe nesses diferentes territórios de Santa Catarina, nessa diversidade territorial que nós temos em Santa Catarina. Então, eu termino aqui dizendo que a guerra cultural está decretada pela extrema-direita, está decretada, mas nesta guerra nós vamos vencer. Viva a cultura! Fazer uma pequena correção e registrar a presença da Cíntia Domit Bittar, que ela é conselheira do Conselho Superior de Cinema, é diretora da Diretoria Sul da Associação das Produtoras Independentes de Audiovisual Brasileira e vice-presidente do Santacine, o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina. Agora passo a palavra para o Alexandre Martins, representando o escritório do MINC aqui em Santa Catarina. Boa noite, meu povo barriga verde. Eu não falei propositalmente fora do microfone, porque às vezes as pessoas, né, que têm baixa visão ou deficiência visual olham para as caixas de som, dirigem a face, né? Então é a parte do protocolo. Sou um homem quase branco, de pele clara, cabelos castanhos meio grisalhos, e que mais? Estou usando uma camisa azul e uma calça preta, tênis preto. Eu disse quase branco, teve gente que riu aí, mas é verdade. Porque quando eu estive lá em Manaus, Parintins, eu sou absolutamente, completamente branco, Salvador. Agora, quando eu estive em Nova Petrópolis, durante os meus quase 6 anos de autoexílio no estado do Rio Grande do Sul, eles disseram, você não é branco, você tem cor de cuia. Então, tem essas nuances aí que a gente tem que levar em consideração, né? Eu vou pedir licença para as minhas 2 chefas, porque eu não sou uma, eu tenho 2 aqui na mesa, que representam a nossa chefe maior, que é a Margarete Menezes, mas antes e depois dessa função de chefes, e tem mais a minha presidenta do conselho, somos companheiros de luta. Estamos do mesmo lado da história. E eu vou pedir licença para cumprimentar toda a mesa, em nome da Luciane Carminati, porque tem sido uma parceira fundamental e extraordinária nas nossas pautas e lutas da cultura. E sim, faz parte desse momento que nós estamos aqui hoje, a propósito, no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright,
que foi um deputado federal de Santa Catarina. Tem um monumento aqui na frente da Assembleia. Quem não souber, procure conhecer, daquelas pessoas que lutaram contra a opressão, coisas parecidas com o que nós vivemos num tempo recente, e que, de repente, desapareceram até hoje, para nunca mais. Então, esse lugar aqui tem um nome sagrado para as nossas lutas, para a nossa história, como povo, né? Então, eu geralmente costumo cumprimentar as pessoas indistintamente, mas hoje eu não fiz isso. Então, pedi licença, em nome da Lu, eu cumprimento toda a mesa. E a gente apresentou e foi dito por alguém, aqui não é uma mesa de autoridades, é uma roda de autoridades. Então, primeiro eu vou pedir desculpas, porque não dá tempo, não posso falar de todo mundo, mas algumas pessoas eu preciso falar, assim, nominalmente. Queria pedir, Márcio, que se tu pudesse te levantar, que foi meu professor, um mestre, griot, representante de uma luta, primeiro vereador negro dessa cidade, companheiro de lutas, companheiro do samba. E aproveitando, dando um salto de geração, quero cumprimentar o Moisés, que depois vai ter um tempo aqui, que é o nosso Mr. Santa Catarina, representatividade negra, voz das favelas, onde ontem nós estivemos e fizemos um trabalho belíssimo, onde nós fomos recebidos pela comunidade, que é onde o ministério tem que estar, né? Então, como a gente está aqui lançando, e eu não vou falar muito dos comitês, porque eu sei que vão falar. Mestre griot, fantástico. Quero cumprimentar a Laura Parintintim, representante das nossas populações indígenas, porque muito antes de qualquer outra etnia, nacionalidade estar presente nesse estado, que também, sim, é um estado de imigração europeia, como todo o Brasil, mas muito antes estavam esses povos aqui. E depois chegaram os povos negros, que eram a maioria da população deste país, e não vieram num movimento de imigração deliberado, decidido, mas através da escravização, através da opressão, através do comércio. Então, nós temos que ter reverência e respeito a esses povos. Quero saudar o Painaldo, e em seu nome, Painaldo, todos os povos de terreiro, que fazem a resistência também, que assim como a juventude das favelas, que tem a presença do Estado, e para nós foi lindo e maravilhoso poder levar o Estado para o Morro do Mocotó, um Estado que está propondo fazer cultura, que está propondo desenvolvimento, que está propondo vetor econômico, que está propondo perspectiva de sonho e de vida, e não o Estado que costuma chegar, que é o mesmo Estado que reprime as casas de terreiro, que destrói as picapes e os equipamentos da gurizada que vai fazer os seus bailes. Então, é esse o Ministério da Cultura que eu reencontro aqui em Santa Catarina depois de tantos anos, né? Outros artistas, a pessoa que eu conheço aqui há mais tempo de todo mundo, antes de qualquer outra pessoa que está aqui, é o Rui. Porque a gente se encontrou em sala de aula, foi meu líder de turma no primeiro ano do 2º grau. Né? É muita gente. Nosso companheiro Rodrigo de Imbituba, e também eu vi a Claudete ali, ó, mais de 70 engenhos de farinha só. Eu falei Imbituba, perdão. Garopaba, eu sempre troco, vocês me perdoem. Mas mais de 70 engenhos de farinha, metade já morrendo as suas atividades, porque não tem política de salvaguarda, não tem política de resgate. Eu estou dando um exemplo de lá, mas é para o estado inteiro, né? O Wellington, secretário de Arroio 30, que nos recebeu lindamente lá na região do Contestado, uma região que nos ensinou, que nos deu lições. Nós precisamos nos conhecer como povo. Qual é a nossa Constituição? Aquele caboclo que está ali é esse povo da resistência. E nós temos que trazer essa história. Gente, é muita gente. Suzaninha também pediu o espaço, e vai ter, porque sofreu uma perseguição violenta e absurda deste Estado, né, desta gente que governa esse Estado, né, por um projeto de cinema educativo, criativo, enfim.
Perdão por quem eu não citar, é muita gente, Marcinha, todo mundo. Minha presidenta do Conselho Municipal, e eu falei, porque eu estou no Conselho Municipal de Florianópolis, é a cidade que eu vivo, gente, eu não consigo estar nos 295 de Santa Catarina. Mas, estando ali, eu mantenho o meu pezinho no chão, porque a gente, às vezes, fica em lugares de vaidade que nos convidam a gente começar a se achar muito importante, não sei o que e tal, e isso não me interessa. De fato, não me interessa. Enquanto eu estou dentro do Conselho de Florianópolis, eu estou vendo quais são as mazelas, quais são as dificuldades, qual é o dia a dia da luta pela participação social, que foi isso que o governo Lula trouxe e que resulta nessa coisa linda que nós estamos fazendo hoje, que é lançar os comitês de cultura. Quero dar um abraço gigante na Leda, uma companheira de luta, que é provocadora, porque ela conhece tanta gente e me leva para a Lagoa, me leva para o Ribeirão, me leva para os lugares desta ilha, onde os fazedores de cultura estão fazendo as coisas acontecer. E a gente precisa olhar para isso. E é claro que, na medida do possível, a gente atravessa a ponte, sim. Atravessa a ponte, sim. Porque, às vezes, o pessoal fala que algumas organizações não atravessam a ponte, e eu quero registrar o meu desagravo, o meu repúdio ao governo do Estado de Santa Catarina, à Fundação Catarinense de Cultura, porque sequer ter se apresentado aqui não foi por falta de convite, como todo mundo recebeu. Tá? Eu já recebi fogo amigo e dizia assim, você está dialogando com o bolsonarista. Aqui eu represento o Ministério de Estado da Cultura do Brasil. Eu dialogo com todo mundo. Não quero saber qual é o partido do prefeito, do gestor municipal. André aqui está de testemunha, sabe disso. Agora, não podemos aceitar a falta de respeito, não é comigo, com o Ministério somente, é com toda a comunidade cultural de Santa Catarina. Com toda a nossa comunidade cultural. E vou dizer uma coisa para vocês para finalizar, me perdoem que eu me estendi um pouquinho, mas eu não podia, foi muito difícil chegar até aqui. Eu estive na coordenação do escritório do Ministério até 2016. E quando eu falo autoexílio, é porque ainda bem que ficou por mais alguns anos a Regional Sul existindo lá em Porto Alegre, porque eu consegui me manter no Ministério. Até que a gente foi jogado para um tal de cidadania, Osmar Terraplana e Lorenzetti e não sei o que lá. Estamos aqui. Retornamos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa bandeira é vermelha. Eles podem pintar o palácio do governo do Estado de Santa Catarina só de branco e verde, mas ela continua sendo vermelha. E nós que temos uma bandeira vermelha também somos catarinenses de um país que se chama Brasil. E de uma palavra que vem de brasa. Cor de brasa. E qual é a cor da brasa? Então, que o nosso sangue continue correndo nas nossas veias e nos dando energia e nos dando força para continuar na luta. Gente, o Ministério se mudou faz 2 dias para o seu espaço definitivo aqui, do lado do Bugio para as gerações mais novas, ou do lado da Quibelândia para as gerações anteriores. Estamos ali de portas abertas, de braços abertos. Somos companheiros de luta, estamos juntos, contem conosco que nós precisamos contar com vocês. Muito obrigado, um beijo no coração de todas. Neste momento, passo a palavra para o Nelson Mota, que é coordenador do Comitê de Cultura de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É realmente uma emoção muito grande estar aqui, né? Depois desses anos todos de luta, de renascer das cinzas, renascemos das cinzas, né? O MINC voltou, a política cultural voltou, e esse programa é um programa ousado, muito ousado, que o Lula falou na campanha o tempo todo, vai ter um comitê de cultura em cada estado do Brasil. Roberto? Desirê, o Pedro Vasconcelos que ajudou, todo mundo que está aqui. Vai ter um comitê de cultura e o comitê de cultura está aqui. Né? Foi uma batalha muito grande. Nós participamos do edital público em outubro, na qual o Baiacu de Alguém é a entidade proponente, a coordenadora está ali, a Daniela. O Baiacu de Alguém tem uma
uma trajetória muito grande aqui na ilha, como bloco de carnaval, que traz alegria para a população, sediado lá em Santo Antônio de Lisboa, e é um ponto de cultura. Nossa origem é ponto de cultura, a mesma origem do Marquito, lá do CEPAGO, né, Marquito? Fomos companheiros de cultura viva, desde 2007 que nós somos ponto de cultura, e nesse crescimento a gente se credenciou para participar desse edital. Para participar desse edital, nós temos uma parceria estratégica com a Afrodesmo, está lá, por favor, levante lá, a Isete, lá de São Miguel. A Afrodesmo é uma entidade, é um grupo cultural de São Miguel do Oeste que enfrenta o fascismo e o nazismo lá na ponta, lá na terra onde a vereadora foi caçada por enfrentar o nazismo lá, e agora voltou ao seu mandato. Então, a Afrodesmo tem uma longa história lá de luta e de resistência e da luta afrodescendente naquela região. Nós montamos esse comitê, essa proposta desse edital, e fizemos outras parcerias informais, para consolidar esse comitê. Uma é com o Instituto Ímpar, lá de Joinville, está ali em Iraci, que trabalha com a questão da acessibilidade cultural, com o Instituto Ruas de Fogo, de Santa Rosa do Sul, trabalha também com a questão racial. Temos parcerias informais com o MST, com a população indígena. Queremos dialogar muito com as mulheres agricultoras, incorporar as mulheres agricultoras também, Adriana, e o comitê vem com esse intuito, né, de ser um braço da execução da política pública do Ministério da Cultura em Santa Catarina nos próximos 2 anos. E queremos estar em todos os cantos de Santa Catarina, em todas as cidades, contar com as parcerias do CONGESC, da FECAM, do Conselho Estadual de Cultura, dos Conselhos Municipais de Cultura, de toda a área cultural, para nós fazer com que a política pública chegue onde ela nunca chegou, chegue na ponta, chegue lá na periferia. Não foi de graça que a Roberta e a Desié desceram aqui e foram para o morro. Foi lá no morro dialogar com o pessoal lá do Mocotó. Não foi de graça que nós fomos lá para Salto Veloso, uma cidade lá de 13 mil habitantes, que faz um congresso internacional de antropologia, internacional, com um aeroporto, o primeiro aeroporto a 400 quilômetros, Pedro. Em Chapecó, fechou o aeroporto, os estudantes não conseguiram chegar. E o congresso aconteceu numa cidadezinha lá, e nós fomos lá debater o comitê. Estava o Alexandre, estava a Luciane, estava todo mundo lá. Então, assim, esse é o papel do comitê, democratizar. Sem democracia não existe comitê. E sem democracia não existe comitê e não existe cultura. Então, a gente é o Comitê da Defesa da Democracia e da Cultura e da Implementação da Política Pública aqui em Santa Catarina, junto com os pontões de cultura, com a rede de pontos de cultura, que foi de lá que a gente veio. Então, assim, vamos construir juntos, contamos com a parceria de vocês todos. A nossa equipe está aqui. Tem o Fernando, que está lá. O Fernando é coordenador de projetos. A Glória vai ser a nossa administrativa. A Heloísa é coordenadora metodológica. A Gladys aqui vai cuidar também da coisa. Quem mais está aqui? O Pedro aqui da comunicação. O Francisco da comunicação. Quem mais que eu não deixei de estar aqui? O Felipe aqui, foi nosso fotógrafo. O Cezinha vai ser o nosso produtor. E toda a equipe lá da Afrodesmo tem uma equipe maravilhosa lá. A Cláudia, o Jolie, todo mundo está lá. Então, assim, é para isso que o comitê veio. A gente conta com o apoio de todos de vocês, para a gente ser mais um baluarte na luta pela democracia e enfrentar esse Estado que nós enfrentamos em Santa Catarina, enfrentar o fascismo, enfrentar o autoritarismo e se contrapor na política pública para implementar políticas públicas verdadeiras, democráticas e de base em toda Santa Catarina. Obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço. Gente, eu vou aproveitar enquanto ela vai se preparando, porque eu esqueci de falar. É muita emoção. Da minha companheira Ideli Salvati. Gente, desculpa. Porque a Ideli... Perdão. A Ideli, ela era presidente do sindicato dos professores quando eu era diretor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas. Então, tinha o comando de greve dos professores, a gente fazia o comando de greve dos estudantes e estávamos ali. Muito aprendi contigo, obrigado. Só gratidão, perdão.
Pessoal, esse evento está sendo transmitido online e a gente gostaria de fazer o registro da presença, então a Manu vai fazer o registro aqui de quem está acompanhando de longe, mas aqui de perto também, esse momento. Queria dar um salve. Esse estado é muito vasto e tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, talvez não puderam, mas estão acompanhando online. A gente tem vários conselheiros, trabalhadores, trabalhadoras, trabalhadores da cultura em todo o estado. Então, queria registrar a Luanda Vilk, Sara Uriarte, a quem eu peço palmas para elas, Kátia Costa, Lúcia Carvalho, Gica Voit Produz, Célia Bortoli, Dilma Negreiros, Clair Fermiano, Célia Moreira, Liberarte, Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, acompanhando a gente aqui. E 2 do Rio de Janeiro, maravilhoso. Robson Benta, Silvia Agostini Pereira, Zosa, Denise Liberarte, Edson da Luz, Elaine Calove, além de músico, e ainda tem uma galera que talvez eu não consiga, porque eu perdi uma parte do chat, mas eles mandaram muitos recados, então eu queria deixar o registro e o carinho para todos vocês. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para a Luciane Carminati, nossa deputada estadual, e já gostaria de agradecer por estar sediando esse evento, né, e ter trago para cá essa proposta, e já deixamos o agradecimento à Lesc e a toda a sua equipe que estava aqui de prontidão nos ajudando nessa organização. Muito obrigada, deputada. Obrigada, querida. Boa noite. Que aula essa noite, né? Que aula, hein? Poxa, eu estou aqui muito emocionada. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui. E eu queria que vocês, carinhosamente, dessem uma salva de palmas para o Caê e a Manu. Tá? Porque Caê e Manu, o Alexandre sabe que nós só temos mandatos que dão certo, que têm protagonismo, porque tem equipe, né, Pedro, Marquito? Nós, sozinhos, nós somos meio barata tonta, assim, né? Uma hora guiam a gente para lá, outro para cá, e agora? E tal, qual tema, qual temática, qual abordagem, mas os assessores estão ali alimentando, né, construindo e sonhando junto. Então, a gente está falando aqui de companheiros de luta, de militância, de gente que eu acredito, né? Que eu me emociono muito por ter vocês do meu lado, de verdade. Muito obrigada, né? Eu quero cumprimentar o André em nome de todos os gestores. Obrigada pela tua presença. Fazer política em Santa Catarina tem que ser grande assim. Não importa que partido tu é e qual é, eu nem sei do prefeito lá que partido é. Não importa isso. O que importa é que a gente precisa se unir para defender a cultura. E a gente deveria deixar uma cadeira vazia aqui do lado com o título Fundação Catarinense Governo do Estado. A gente deveria ter feito isso. Porque não dá para ser tão pequeno, tão mesquinho desse jeito. Olha, Santa Catarina só em 2 editais do Ministério da Cultura, Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, vai receber mais recursos do que o orçamento de Santa Catarina. Eu não estou dizendo aqui, Deli, que a gente tem que se ajoelhar e agradecer ao presidente Lula. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de civilidade, de pacto federativo. Eu estou falando de Constituição Federal. Eu estou falando do acesso à cultura como direito universal. E quando a gente ganha uma eleição, a gente não governa só para quem a gente gosta e puxa saco da gente. Nós temos que ser maiores do que isso. Então, André, de verdade, muito obrigado aqui por ter essa grandiosidade de vir aqui. Eu gostaria muito que o Rafael estivesse, ou que estivesse mandado alguém, porque o governo do Estado não aparece aqui. E deveria aparecer, até para se comprometer. Eu quero cumprimentar a Bia, em teu nome, todos os conselheiros e conselheiras, né, que resistem, que constroem. Aliás, eu estou curiosa para saber o que se debate no Conselho Estadual de Cultura. Que tal se fosse transmissão online? Pública? Podia ter, né? A gente podia participar mais.
decidir, se informar. Quem sabe essa pauta vem aí com força. Eu sei que vocês estão discutindo, mas quem é que é contra a transparência, gente? Hã? Quem é contra a transparência? Então, se a gente é contra a transparência, porque tem alguma coisa errada, né? Que não pode tornar público. Então vamos lá, vamos fazer o debate. Eu quero cumprimentar o Nelson, né? O Nelson, baiacu de alguém. De alguém né? De todos nós. O Nelson e a Marisete aqui, em nome da Afrodesmo. Muito feliz também, Roberta, que nós vamos fazer 3 lançamentos em Santa Catarina. Nós vamos fazer em São Miguel do Oeste, lá no extremo. Nós vamos fazer em Chapecó. Né, Pedro? Em Chapecó e aqui. E eu quero que a Roberta vá nos 3, tá? O convite está feito aqui, tá? Então... Parabéns. O bom é quando a gente perde o controle do negócio, né? Que aí é sinal que ele já tem vida própria. Muito bom. Então, parabéns aí, Nelson, Marisete, né, todo o povo aí que está organizado. O Alexandre, que é um parceirão. Eu tenho que dizer, Roberta, que o Ministério da Cultura não tem ideia do que é tocar um escritório das cinzas. Das cinzas. E tocar e acreditar, e muitas vezes a gente se dá força, assim, né? Chora um pouco, levanta a cabeça, vamos lá. Então, o Alexandre merece uma salva de palmas aqui, com muito carinho. Você não está sozinho, cara. Você não está sozinho. Está com todo mundo, né? A Gladys também, né? Aí também, lá fora. Tá. A Desiré, seja bem-vinda aqui conosco e sempre venha. O Pedro, que é nosso deputado federal, fazendo um trabalho belíssimo em Brasília, sempre em defesa da cultura, da arte, da educação, tantas pautas importantes. O Marquito, nós dois aqui se revezamos, né? Ora é ele, ora só eu, ora eu é ele. Quando um tem uma ideia, o outro apoia, e assim a gente vai indo, né? Muito legal. Mas, Roberta, eu quero dizer para ti, em primeiro lugar, que a gente passou momentos muito difíceis aqui, não só nos últimos 4 anos, mas eu quero recuperar aqui que o primeiro recurso em Santa Catarina, na pandemia, que a gente conseguiu colocar para o setor cultural, foi de uma negociação que nós fizemos com o presidente aqui da Assembleia, de míseros R$2 milhões no edital SC Cultura em Sua Casa. Lembram disso, pessoal? Nós fizemos isso, nós conseguimos, e era para o governo fazer a contrapartida de colocar mais 2. Depois deu um nó em nós, ficamos só com 2, né? Mas, depois disso, desse primeiro recurso, nós percebemos o quê? O que a gente está vivendo hoje da Lei Paulo Gustavo e a PENAB tem a ver com a organização do setor cultural, que não mediu forças, foi para cima do Congresso, né, Pedro? E se articulou e conseguiu, lá naquele momento da pandemia, aprovar, e depois teve o veto. Vocês acompanharam tudo isso, né? E aí nós ganhamos a eleição, e, junto com a eleição, o MINC volta. O MINC volta. Então, recuperar essa história, para mim, hoje, e tenho certeza que para todos nós, é de uma emoção muito grande, porque mostra, primeiro, a nossa capacidade de resistência. Segundo, a nossa capacidade de organização. Nós não ficamos parados chorando nos cantos. Todo mundo se organizou, foi para a luta. Terceiro, a nossa capacidade de compreensão política, de entender que a política cultural não pode também só viver de editais, certo? E aqui em Santa Catarina também. Nós não queremos só editais. Nós queremos os editais e nós queremos o CPF da cultura. Nós queremos o conselho atuante com liberdade para atuar, para se posicionar, para aprovar as pautas, ter legitimidade. Nós queremos o plano que projeta o futuro na conexão com o país. E nós queremos fundo, porque Santa Catarina, assim como o Brasil, produz o PIB catarinense. A cultura está aqui.
3% do PIB nacional é da cultura. Então, se a gente quer discutir do ponto de vista econômico, nós topamos fazer o debate econômico. Aqui a gente não quer falar de miséria, a gente quer falar de direito, a gente quer falar de economia criativa. Então, esse é o debate que a gente quer fazer. E o comitê ele vem nessa lógica de quê? De dizer para todos nós que precisa ter o espaço, o fórum de interlocução. E Santa Catarina não é só diversa no tamanho dos municípios. Eu que ando o estado inteiro, cada região que tu vai tem a riqueza daquela região. E eu, nesses 12 anos de mandato, não, 14 anos de mandato, eu não conheço, talvez, 10% ou 20% do que tem de produção cultural nesse estado. Essa é a riqueza do estado. A gente não ganha quando a gente tem que ignorar o outro ou diminuir ou invisibilizar o outro. A gente ganha quando todas as formas de arte, de expressão e de cultura têm vez, porque ela não pode ter um modus operandi e um modo de fazer. Então, eu estou aqui para dizer isso para vocês. Muito obrigada, porque eu venho da educação. O meu slogan é Mulher Educadora, e nós um dia entramos numa discussão na equipe que tinha que mudar o slogan. E tinha que ser Mulher Tropicália. E daí deu uma crise institucional. Mas eu quero dizer que a cultura me conquistou, e eu sou muito grata a vocês por isso. Contem sempre, sempre, sempre comigo, porque a cultura é arte, é vida, é esperança, é afeto, é convivência. E é disso que a gente precisa nesse Brasil que nós amamos tanto. Um beijo. Espera aí, quebrando o protocolo. Eu me empolgo e eu esqueço. Antonieta de Barros, para ti. A nossa primeira deputada estadual negra eleita no Brasil, que nos orgulha para te levar, nos inspirar. Tá bom? Viva Antonieta! Viva! Viva Antonieta! Nesse momento, então, passo a palavra para Roberta Martins, que é secretária nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Obrigada, querida. Obrigadão. Boa noite, Santa Catarina! Eu morro de emoção, e aí eu tento não chorar. Disse para Alexandre, se ele chorasse, exonerava. Porque as pessoas são assim. Oi, gente. Eu sou Roberta, sou uma mulher negra, de pele escura, de cabelo pintado, então vamos dizer que seja claro. Eu uso óculos, estou com óculos de aro dourado, uma roupinha preta e com um blazerzinho, um paletó. Qual é o nome disso? Cadê o povo da moda? É blazer? Então vai. Que tem uma estampa africana, eu não sei qual é a procedência, eu nunca acerto, mas é roxinho e tal. Estou muito feliz de estar aqui, viu? De verdade. Eu nem sei o que dizer de você. Gente, eu vou levar ela. Eu vou desfalcar vocês. Eu vou nos lugares, vou sair roubando os outros. Aí, da equipe do Baiacu, eu falo assim, então, menino, você não quer, já pensou em morar em Brasília? Cadê ele? Eu falei assim para ele, então, você já pensou em morar em Brasília, meu filho? A gente vai... Eu roubei a Desirê. Palmas para a Desirê. A gente roubou a Desirê do IFAM, é a diretora dos comitês de cultura, mas antes, para não quebrar muito o protocolo, eu queria aqui cumprimentar. Eu ia cumprimentar a Ideli, ela saiu, e você já fez isso. Quero dizer para vocês o que significa a Ideli. Eu sou uma pessoa meio velha, tipo mais de 50, não parece? Água, bebo muita água. Pedro Vasconcelos, que foi diretora da secretaria, palmas para Pedro, que ajudou muito na construção do programa dos comitês de cultura, que é mais velho que eu. Ele vai lembrar
que existia um tempo que tinha, assim, as caiporas, tudo era mato. E tinha algumas deputadas do nosso lado. Tinha Bené, tinha Erundina, mas ela já estava em São Paulo, então ela não estava lá como deputada, mas ela era uma figura importante por conta da prefeitura. Tinha Fátima Bezerra, tinha Ideli. É no tempo que o negócio era mato, entendeu? Coisa era muito ruim, porque ninguém enxergava a pauta da cultura como uma pauta importante do ponto de vista da constituição do país, do que a gente chama de projeto de nação. Ninguém acreditava nisso de verdade. A cultura ela era muito vista na perspectiva do instrumental, né? Vamos chamar aqueles artistas para animar a nossa festa aqui, vamos chamar que eles são, né? Vamos fazer um clipe e essas coisas. Mas teve um tempo, um momento que é muito importante, que algumas pessoas construíram uma coisa chamada imaginação a serviço do Brasil. E é de quando, Pedro? 2003? 2002. Claro, né, foi uma proposição de algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, acho que não tem problema nenhum falar essas coisas, né? Não ferem nenhuma questão. E tenho muito orgulho de ter companheiros como vocês do PSOL no barco, que não irá afundar, meu amigo. Esse barco vai vencer. E também tenho orgulho dos meus companheiros do PCdoB, do PV, do PSB. Muito orgulho de muitas pessoas que acreditam que partidos políticos são lugares de afirmação da política e da cultura política de maneira saudável e de maneira construtora das relações sociais civilizadas do Brasil. Tem muita gente que se pega a essa observação de que a gente já passou de todos os limites civilizatórios, quando a gente não respeita os companheiros por suas orientações sexuais, pela sua opção de vida, pela sua construção e pela sua afirmação religiosa, pelas suas práticas, que são práticas que devem ser sempre respeitadas, pelas opções das afirmações estéticas e artísticas, que é o que acontece com parte significativa da juventude brasileira, que se organiza através do funk da minha cidade, do Rio de Janeiro, ou do hip-hop, ou que se expressa através do Islã, ou mesmo de pessoas que utilizam seus corpos para expressar a sua cultura, e a comunidade LGBTQIAPN+, acertei dessa vez, nos coloca essa referência. Corpos são também formas de expressão estética muito importantes e expressões criativas que trazem em si a marca da cultura e da arte. Então, por isso, eu tenho tanto respeito por vocês todos. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente enxerga esta beleza da cultura LGBTQIAPN+. Mas eu acho que a gente vai além, porque essas são questões, e aí ver o Márcio aqui é uma honra ter te conhecido na terra da Antonieta de Barros, porque as expressões culturais ligadas à cultura negra têm sido praticamente demonizadas em muitos dos territórios brasileiros, em muitos dos lugares. E por que eu não estou falando do ponto de vista do Estado e estou falando do território? Eu venho da cidade do Rio de Janeiro. Meio de Rio de Janeiro, meio Niterói, meio ponte. Então, vocês entendem, vocês aqui têm ponte. Meio barca, né, Helenira, que eu conheço há mais de 30 anos. Sabe, eu era do berçário, ela já estava na vida política, né? Mais de 30 anos. No Rio de Janeiro, quando uma comunidade de terreiro, meu pai, sua bênção, ela é afrontada, ela não tem só como inimigo o Estado. Ela também tem parte das comunidades que não respeitam a existência daquele terreiro naquele lugar. Quando
uns meninos fazem funk numa determinada comunidade, ela não tem só o Estado que vai lá e diz que ele não pode fazer o funk e falar do jeito que ele quer, como o nosso menino Renan da Penha, lá no complexo da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E por que eu estou falando do território? Porque eu estou falando que a nossa missão e a missão deste comitê, Nelson, é construir referências que levem para o território que a cultura é boa, que a cultura é sinônimo de liberdade de expressão, mas, sobretudo, que exercer e fazer cultura no território é direito social daquelas pessoas que estão exercendo as suas ações. A nossa batalha, é óbvio que é com governos que não concordam com o nosso governo do presidente Lula, mas isso a gente é carne de pescoço, dá a mão, aperta a mão, vai lá, conversa, insiste, liga, vai lá, atormenta a vida dos outros para fazer LPG, PNAB, né, André? Tormenta a vida dos outros, liga, fala que tem que ter ação afirmativa, enche a paciência mesmo, que a gente é chato, minha equipe é bonita, todo mundo é bonito lá. Todo mundo bonito. Mesmo que assim, né, não foi tão privilegiado, mas é tudo bonito. Quem trabalha comigo é tudo bonito. E a gente é muito chato e cobra dos governos. Mas a nossa missão, lá no fundo do coração, vamos pensar todo mundo aqui, a nossa missão é ganhar o nosso vizinho. O da frente, o do lado, o que mora em cima do prédio. A nossa missão é ganhar aquele povo que lá está fazendo cultura gospel e não está vindo aqui discutir política cultural com a gente. A nossa missão é ganhar esses meninos jovens, igual aquele menino ali, jovens, para discutir política cultural, porque eles fazem cultura. A nossa missão é sensibilizar a sociedade brasileira que isso que a gente acredita que é importante para o conjunto da sociedade brasileira, como valor para que a gente se relacione uns com os outros como um país. Isto é projeto de nação. Isso é propor paz. Ontem os meninos fizeram um slam, falaram muito de paz. Isto é propor valores civilizatórios para a nossa sociedade. E este é o projeto do governo do presidente Lula. Este é o projeto da ministra Margarete Menezes, estando lá naquela cadeira, porque ela, como aquela mulher negra, artista, que vem de um lugar que não está na centralidade na centralidade de Salvador, ela é uma mulher periférica, uma mulher que se propôs e construiu a sua carreira só, e construiu ações que sejam ações coletivas através da sua organização. Quando o presidente Lula escolhe aquela mulher, ele está apontando para uma coisa. A gente está falando que os agentes culturais desse país têm que se propor a levantar a bola, olhar para frente e construir políticas culturais que sejam para o conjunto da população brasileira, porque mulheres, homens, se organizaram e conseguiram constituir para nós uma sociedade fazendo todo o esforço, defendendo-se, construindo referências coletivas que já venceram algumas ditaduras nesse Brasil. Alguns momentos de muito perrengue na constituição política e da nossa liberdade de expressão. E está na hora da gente enxergar que isso é uma grande tarefa, e essa tarefa é histórica, e essa tarefa é nossa, e desse momento. E a cultura dele não pode se apartar. É fundamental que a gente enxergue que edital, recurso que é coordenado e utilizado, as políticas de ação afirmativa, as ações de democratização de políticas culturais, a constituição de conselhos de cultura, o fortalecimento de gestões municipais, estaduais, desde as cidades pequenas às cidades que têm milhões de habitantes,
elas têm que estar a serviço de uma coisa, elas têm que ter um propósito. O primeiro deles, fortalecer a democracia brasileira. E não basta só fortalecer, porque a democracia, muita gente fala essa palavra, mas ela tem que ser qualificada, porque ela tem que ser qualificada com comida na barriga, com teto na cabeça e com direitos garantidos. A gente precisa também olhar uma outra coisa, que a cultura tem o compromisso inequívoco, inquestionável de ter. A cultura brasileira, financiada pelos recursos públicos, precisa também servir aos mais pobres desse país. Esse dinheiro não é um dinheiro de investimento puro e simples. A arte também serve a um propósito, que é a construção de uma sociedade mais igualitária. Nesse sentido, é importante que cada um de nós aqui, quando for para a luta, quando for para o debate, coloque para os colegas. Não é só pela gente, é pelo meu irmão também. Esse sentido é um sentido de promoção também, e a cultura tem que assumir esse papel da construção da solidariedade. A própria disputa nos termos dos editais nos coloca uns contra os outros. Mas a gente precisa construir relações que sejam relações promotoras de solidariedade, que estabeleçam que somos, de verdade, parentes. É por isso que eu gosto tanto dessa expressão que os indígenas falam. Nós somos parentes, nós somos do mesmo lugar. E mesmo que a gente tenha diferenças, e as diferenças, sem elas, esse mundo é chato pra caramba, a gente precisa entender que a promoção da solidariedade é fundamental e inerente à prática e às ações culturais. Para mim, política pública de cultura se traduz nisso. Para que eu uso esse recurso público? Eu uso para a sociedade melhorar. Eu uso para as pessoas ficarem melhores, mais felizes momentaneamente, mais reflexivas, mais inteligentes, para promover letramento, professora? Também, mas para promover uma coisa que é entender o conjunto da sociedade como uma sociedade em que nós vivemos coletivamente. Isto é projeto de país, e é isso que a gente tem que juntos construir. Sei que Santa Catarina não é o lugar dos mais fáceis do mundo. Eu fico aqui pensando, mas eu, por exemplo, eu demorei muito a vir para Santa Catarina. Eu mandava um dos meninos, eu vou vir todo mês. Aí mandava um menino, mandava o outro, mandava esses meninos bonitos, trabalham comigo, tudo alto, eles botam terno, eles vêm felizes, animados, todo mundo bonito. Aí, dessa vez, eu falei assim, não, eu tenho que ir. Aliás, eu falei para o Pedro Kizai, ele foi nos apoiar lá na audiência pública da ministra. Eu falei para ele, eu vou no seu estado. Aí ele, quando? Eu vou mês que vem. E aí eu vim, é verdade, eu vim. E, chegando aqui, a gente tem uma sensação de dever a cumprir, sabe? Sabe essa coisa do dever a cumprir? Do estar junto, do abraçar, do pegar na mão e de ir junto para a batalha? Essa é a sensação que eu tenho. Porque, novamente, voltando à minha interpretação e à interpretação dos meus companheiros, da Desirê, do Alexandre, da Priscila e de todos os companheiros nossos que estão lá, no Ministério da Cultura em Brasília, é de que a gente tem que construir tudo de novo, mas que a gente, dessa vez, não pode olhar só a construção de um conselho, a organização de um fundo, essa maravilha que é o tal de SNIC. Vocês sabem o que é SNIC? Sistema Nacional de Indicadores Culturais. É uma coisa maravilhosa. Dos dados. Isso não basta para a gente. A gente tem que olhar isso tudo com o CEP do território, com a cor ou as cores das pessoas, e com as opções que a gente faz nas nossas construções artísticas e na promoção do que a gente quer construir para a sociedade, que é uma sociedade mais justa, mais fraterna,
mais igualitária. E, de verdade, eu acredito que a cultura pode contribuir muito, muito, muito e enormemente para isso. Estou desejar muita sorte para o comitê, estamos juntos. Vocês pensam que esse negócio é organizado? Isso é uma loucura. É um negócio tão complicado, tão complexo, mas vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente tem uma opção. Ou a gente acerta, ou a gente acerta melhor ainda. Não existe outra possibilidade. Estamos juntos, de verdade mesmo, considerando que esse país é um grande território de afeto. E só o nosso amor junto. Amor, quem se ama briga também, tá, gente? Não se preocupa com isso, a gente pode cair na porrada. Mas, desculpa, tá gravando, eu sou um agente público, esse negócio de autoridade, mas eu falo porrada. Esse país é um grande território de afeto. E a promoção do afeto entre nós, que a gente construa coisas juntos, que a gente estabeleça relações que sejam relações que nos unam e não nos separem, já vai. É muito gata essa mulher. Olha isso. Aí vai sentar perto do outro, gente. Aí fica difícil. E as pessoas bonitas daqui é tudo preta. Vocês já repararam isso? Eu estou impressionada com isso. Estou impressionada com isso. Voltando aqui, que eu sou uma pessoa séria. Só a promoção da solidariedade entre nós vai poder fazer com que a gente construa realmente uma barreira ao que nos nega. Se a gente não enxergar isso, se a gente não entender que é o afeto que nos une, o afeto no sentido de nos afetar, de trazer o outro, de trazer o camarada, de trazer o irmão, a gente vai ser ridiculamente derrotado. Porque não é só a resistência. Não é só ficar ali endurecido, garantindo o que a gente faz. É trazer o amiguinho, é trazer o irmão e é, sobretudo, entender que este é um grande campo de batalha da gente. A cultura pode ajudar muito para a gente vencer nesse campo de batalha. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou adorando esse negócio de Santa Catarina. Da próxima eu venho para fazer uma praia. Para fazer uma praia. Obrigada aos amigos antigos, aos amigos novos. Carmen, maravilhosa, de Portela. Helenira, minha amiga de anos. Lela, que eu conheci agora. Todo mundo, amei. Eu vinha de camisa do Havaí, mas eu achei melhor não. Pessoal, nós vamos fazer uma foto virada agora, né? Depois? Tá bom. Já estamos quase acabando. Só mais um pouquinho. Desirê, a plenária está pedindo, Desirê. Desirê. E você demitida. Esqueci que eu não podia fazer isso. Ele teve que ir, a deputada teve que ir. Viva Ministério da Cultura. Com vocês, a gente está quase acabando, pessoal. Desirê Tosi. Alô. Bom, gente, é só desejar boa noite, bom jantar para vocês, agradecer a acolhida. Participem das atividades do Comitê de Cultura em Santo Antônio de Lisboa. Opinem, vão nas redes, comentem. O comitê é para ser de todos vocês. O comitê é o espaço de manifestação da população de Santa Catarina, por isso está em 7, 8 regiões. Convidá-los também para fazer parte da construção do Plano Nacional de Cultura, que esse é um ano que a gente precisa de vocês, lotando todos os espaços. A participação social é uma das metas que a gente precisa atingir e ampliar nesse governo, e dizer que é uma honra, de fato, estar nessa cidade que é linda, com essa galera linda, só tem autoridade nessa plateia. Então, né, quem é a gente aqui para ficar falando? Vocês é quem tinha que estar com a voz e a palavra. Então, só agradecer, a Roberta já falou tudo, o programa é incrível, é inédito, é inovador, e a gente espera que vocês colhem junto com esse programa, porque senão ele não existe sem a população, sem o território, sem as comunidades. Obrigada. Deputada, recebe a gente na construção do plano. Uma mesinha pra gente, umas cadeirinhas, né? Já tá bom, assim. Umas mesinhas com as cadeirinhas, uma água, um café, que tá tudo certo. O resto a gente constrói. É isso. Obrigada.
Eu nem fiz propaganda do que a gente faz no Estado Centro, dá pra... Tem muita Cerimonial! Cerimonial! Então, a gente está quase acabando, pessoal. A gente pode só fazer mais umas rolinhas, a gente já está quase acabando, está no final. Queria registrar aqui a presença da Miss Santa Catarina, como a Roberta contou, que chegou. Liz Souza, Miss Santa Catarina, obrigada pela presença. Força. Vai falar disso agora. Força, companheira. Queria registrar a presença para finalizar os últimos registros online da Silvia Agostini Pereira, do Mestre Gringo Capoeira, do Alceu Constante, da Mana Moa SC, Franciele Maziero, espera aí só um pouquinho, da Regina Rosa, da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, e do nosso parceiro aqui, apoiador do evento, Zeca Debos, presidente do Instituto Cultural Rua de Fogo, Santa Rosa do Sul, nosso ponto de cultura parceiro aqui. Muito obrigada. A gente está quase no fim e a gente faz a foto, tá? Gente, antes de encerrar, eu gostaria de chamar aqui o Moisés Nascimento, ele que vem representando a Frente da Juventude Voz das Favelas, e ele também foi o primeiro negro a ser Miss, né, aqui, Mister Santa Catarina, mostrando que nesse estado também tem pessoas pretas, artistas pretos, produtores culturais, o que é super importante, porque é uma invisibilização muito, muito grande, né? Então, se puder vir aqui, Moisés, aí tu pode fazer a tua fala e entregar a carta para a mesa. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa também e a todos que vieram. Bom, Santa Catarina tem, sim, povo negro, né? E foi uma surpresa até, então, para o próprio concurso, quando eu fui me apresentar no estado de Santa Catarina. Mas a gente elaborou uma carta para poder entregar para todos aqui da mesa, né? E, Bia, a gente entende que é preciso os jovens estar dentro da cultura, mobilização. E na comunidade está cheia de adolescente, de jovens que têm capacidade para exercer essa função de levar a cultura, porque moram na comunidade do Mocotó, ali berço da Protegido, maior escola de samba da Protegida aqui de Florianópolis, e que também já expressou a luta e a opressão que a gente passa dentro da comunidade. Estamos passando num momento de cerceamento com o funk. Então, a gente está trazendo, junto com essa carta, esse pedido para a gente ter a nossa liberdade de exercer a nossa cultura dentro do nosso território. Porque a cultura, ela gira a economia dentro da nossa comunidade. E a economia gera oportunidade. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente vai lutar, para trazer os direitos da nossa comunidade e exercer a cultura dentro do nosso território. O funk hoje exporta milhões hoje. Hoje o funk está nos Estados Unidos, está na Europa e não está dentro da nossa comunidade. Então, esse é um pedido para a nossa liberdade de expressão dentro do nosso território e nas comunidades de Santa Catarina. O funk é nosso e ninguém tira. Viva o funk, viva a periferia e vive a comunidade periférica da nossa comunidade. Agradeço a todos. Me perdoa, mas esse documento aqui, ele vale como uma exigência até os próprios vereadores ou os prefeitos que vão para a corrida agora, porque na nossa comunidade hoje a gente tem o que pedir, a gente tem o que exigir a todos aqueles que vão na corrida política, vão abraçar a nossa luta para a nossa cultura também estar atrelada junto à política, porque a cultura também forma gente na política. Então é isso. Gostaríamos de chamar também, aqui um pouquinho antes do final, o Arthur Gomes, que faz a drag Suzaninha, que eu gostaria também de fazer uma pequena manifestação.
Boa noite, boa noite, boa noite. Brevemente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Estávamos lá na 4ª Conferência Nacional de Cultura, barbarizando acerca da cultura LGBT, e trago aqui duas questões, né? A partir dessa articulação da cultura LGBT também catarinense, né? Porque nós tivemos um protagonismo bem importante na Conferência Nacional de Cultura, né? Já que tivemos um certo delay acerca da potencialização da cultura LGBT dentro da programação da conferência, nós acabamos, então, nos unindo lá e organizando uma programação. E aí nós encaminhamos uma carta coletiva, né, com mais de 20 coletivos LGBTs que construíram também a pré-conferência em BH, mas também que estiveram lá em Brasília, na Conferência Nacional, né, indagando, assim, se aonde estarão as nossas pautas, né, dentro dessa construção desse Plano Nacional de Cultura. E a gente espera também que, a partir disso, aqui em Santa Catarina, infelizmente, queríamos terminar em um alto astral, né, esse espaço tão importante, mas destacar que estamos com um mapeamento aberto de censuras, tá, de projetos culturais com temáticas de gênero, sexualidade, com protagonismo negro, de dissidentes da heterossexualidade branca em Santa Catarina, porque a gente está vendo um alto número de censuras a projetos em todos os estados, todo o canto de Santa Catarina. Então, precisamos que o MINC também esteja junto com a gente para que a gente possa realizar o nosso trabalho sem que a gente tenha medo, né, de exercer as nossas ações artísticas, mas principalmente sem que tenhamos medo de existir enquanto corpos dissidentes nesse estado, né, onde a gente sabe que é um estado composto por muita diversidade, e não é à toa que nós temos uma importantíssima diversidade hoje aqui nessa plenária. Então, agradecer mais uma vez e lembrar da cultura que é feita em Santa Catarina, principalmente a cultura dissidente, do que é posta como norma nesse estado. A gente está passando por altos índices de violência, de censura, de perseguição, de ameaça às nossas vidas, né? E a gente precisa que o MINC faça alguma coisa, alguma intervenção, porque o nosso estado, nós não temos a quem recorrer, tá? Então, é um pedido de ajuda, mas um agradecimento também por esse espaço estar acontecendo agora. Obrigado. Com isso, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidar o pessoal da mesa para se posicionar aqui na frente para a gente fazer uma foto oficial. Uma salva de palmas para a Camila, nossa mestre de cerimônias ali, ó, que deu um banho. Palma, Camila!